que se faz aqui? Aqui tem um buraco, uma camada, placa isolante, placa infinita isolante, né? Densidade superficial sigma. Tá? Tem que ser isolante para não haver redistribuição de cargas no metal. Tá? Então, aí ó, a estratégia aqui é o seguinte: você quer saber qual é o campo nesse ponto P, no eixo Z, acima do buraco. Né? O buraco circular do disco. E aí, se vocês tentarem fazer, como a gente fez no capítulo 22, por integração direta, vai ser um problema bastante difícil, né? Que vocês vão ter que calcular o campo da parte plana, né? Depois calcular e cortar esse pedaço aqui, tá? Então é um negócio complicado, tá? Agora, usando o princípio de superposição, como é sugerido, vocês vão pegar duas densidades aqui, ó, tá? Vocês vão simular o buraco pela soma da densidade positiva de uma placa uniforme, sem buraco, tá? Essa aqui, supondo que ela não tem buraco. Aí ela tem uma densidade mais sigma. E nessa região do disco, a gente vai colocar uma distribuição de carga menos sigma. Tá? E um disco, né? Um disco com carga menos sigma. E os campos a gente sabe tanto o campo do plano quanto o campo do disco. Então a gente vai botar um disco aqui, ó, com carga menos sigma, e em cima de um plano com distribuição de carga mais sigma. Um plano sem buraco. Tá? Plano uniforme, sem buraco. Distribuição mais sigma. A gente sabe que o campo é sigma sobre 2 ε0. Tá? E aqui a gente vai colocar um disco com distribuição menos sigma com esse raio Rzão. Quando somar os dois, o campo do disco dessa parte aqui, ele vai cancelar o campo da parte do plano. E vai sobrar só o campo do plano com o buraco. Tá? Então essa aqui é a jogada que faz a questão ser trivial. Tá? Então, mas se não pensar nisso, fica o resto do dia fazendo. Tá? Ó, então aqui, você vai pegar uma densidade menos sigma, né, e preencher o buraco com ela. Tá? E a carga sigma vai se pegar o plano sem buraco com a carga sigma. E o disco só com a carga menos sigma. E vai superpor os dois. Ó, tá? Superpondo os dois, ó, quando somar mais sigma com menos sigma, nessa parte desaparece. E fica, então, o resultado final, o sistema que se quer. Ó, o plano com o buraco. Tá? Então, aqui depois é só somar os dois campos. Ó, o campo do plano, vocês já lembram bem, é sigma sobre 2 ε0. Vetor para cima, campo está para fora. K unitário. Agora, esse aqui, se vocês lembram na aula lá do capítulo 22, é o campo do disco. Campo do disco a uma distância z do eixo de simetria. Tá? Esse valor. E a densidade dele é a negativa, né? Então a densidade negativa fica do lado de fora. Tá? Então, essa parte aqui. Tá? Agora, fazendo a superposição, ó, vai cancelar a parte do disco, a parte do plano que preenche esse buraco uniforme, com a parte do disco que também, ó, preenche esse buraco para dar zero. Tá? Então, ó, esse pedaço aqui, ó, com esse, desaparece. Tá? E sobra no final só o campo do plano com o buraco. Tá? Então, o campo do plano com o buraco é simplesmente esse aqui. Sigma Z sobre... Tá? Então, lembra que veja que o campo do disco estaria apontando para dentro, né? O campo do plano aponta para fora. Tá? Então, a parte onde ele se superpõe desaparece e sobra só a parte onde não há superposição. É a parte que contorna o buraco. E dentro do buraco tem aqui só a parte resultante do plano. Então, ficou o campo linear, sigma z sobre 2π ε0, z2 sobre r2. Tá? É quase linear. Aplicação matemática tremenda, tá? Se vocês forem fazer direto por integração, como fizeram no capítulo anterior, essa
esse contorno seria um problema terrível para montar a integral, tá? Aí vocês fazem esse treco aqui ser equivalente a dois sistemas, tá? Então isso aqui vai ser igual ao seguinte, dois sistemas. Um sistema é o plano sem buraco, tá? Plano aqui, e vocês têm aqui eixo Z, e aqui é todo uniforme, tá? Todo uniforme, né? A gente sabe que esse campo aqui, a gente sabe qual é o campo no ponto Z do plano. Esse campo aqui vai ser simplesmente, ó, sigma sobre 2 ε0. Tá? Agora a gente sabe também, lá do capítulo anterior, qual é o campo de um disco, tá? O campo de um disco, tá? A gente sabe que o campo do disco, né? Aí esse aqui tem densidade mais sigma, tá? Essa aqui a densidade dele é sigma, né? Positivo, né? A densidade dele é mais sigma, né? E a gente vai adicionar isso a um disco que tem densidade aqui menos sigma, né? Então aqui é um disco todo de cargas negativas, né? Cargas negativas, e a densidade é menos sigma, tá? Menos sigma. Aí a fórmula, eu não me lembro os detalhes, a fórmula toda está lá, acho que fica... Ó, mas o importante é o seguinte, esse campo aqui está saindo, né? Esse campo aqui, ó. O campo aqui, ó, está saindo, né? E esse campo aqui, ó, do lado de cá está entrando, né? O campo aqui, ó, é todo, está entrando, tá? Ok? Agora, o que acontece se vocês somarem, ó, se vocês pegarem uma região aqui, ó, se vocês pegarem essa região aqui, se vocês pegarem essa região que tem um raio Rzão, tem um raio Rzão aqui, raio R, tá? Se vocês pegarem essa região aqui, ó, de raio R, e vocês colocarem aqui, ó, se vocês colocarem um disco de carga negativa nessa região aqui, que é carga positiva, o que acontece com isso aqui? Carga total vai dar o quê? Carga total dá zero, né? Então, se a carga total dá zero, não tem campo nenhum, tá? Então, o buraco não tem campo, tá? Quem tem campo são as partes em volta, tá? Aqui dentro do buraco não tem nada, tá? Então, quando vocês montarem as integrais aqui, ó, qualquer elemento de áreazinha aqui, que vocês colocarem aqui, o campozinho dq, né? Só a parte que está em volta do buraco é que contribui, tá? Vai ter sempre a parte simétrica do outro lado, tá? Então, vocês poderiam tentar montar a integral aqui, tá? O campo vai estar sempre, ó, fazendo a diagonal, né? O campo dE, dE. Aí do lado oposto sempre vai ter o parzinho dele aqui, ó, né? O parzinho dele, né? Se vocês quiserem tentar, mas é muito difícil fazer a integração direta, né? Aí tem o dE, digamos, da direita e da esquerda sempre vão ter aqui um simétrico, né? Aqui o dq. Então, se vocês tentarem integrar, vocês vão ver que só sobra componente para cima, né? E aí vocês vão integrar ao longo disso tudo e tem que excluir o buraco, tá? Porque o buraco não tem carga nenhuma, tá? Agora, como é que se exclui o buraco em termos de carga? Um minutinho aqui. Arion, fica quieto aqui. Lá de cá, do cachorro que está aqui enjoado. Então, se aqui tudo é positivo e vocês somarem uma região negativa, desaparecem as cargas nessa região, tá? Então, a carga é zero. Então, isso aqui simula o buraco, tá? Então, nessa região interior aqui, se vocês colocarem um disco de carga negativa somado a essa região de carga positiva, o resultado final é o quê? Essa região aqui fica com carga zero, tá? Então, é o mesmo que ocorre se tivesse um buraco, tá? Então, como é que esse buraco é simulado? Ele é simulado, ó, pelo um campo de fundo, ó, que é o do plano, né? Tá? E aqui a gente vai somar, ó, o campo do plano, que é uniforme, a gente sabe qual é o valor, ó, tá? Esse aqui está dirigido na direção K unitário, né? Vai somar esse.
mais ó, o campo do disco, que eu não lembro agora os detalhes, tá? Mas acho que dá, se não me engano, vai ficar sigma, acho que é sigma sobre 2ε0, no caso, o disco é negativo, é menos sigma, tá? Isso aqui vai estar na direção K, que é para baixo, e aqui dentro tem uma raiz que, se não me engano, acho que é 1, acho que é mais, tá? Ou é mais ou é menos, depois eu olho lá. É Z sobre a raiz, tá? Preciso olhar os detalhes lá, porque eu não me lembro desses detalhes. R2 mais o Z2, né? Z2, tá? A parte... Ó, então, quando vocês somarem pelo lado físico, as cargas diretamente, cargas menos, aqui, ó, cargas menos, cargas negativas, né? Menos, que é menos C. Tá? Ó, então, cargas negativas dentro do disco, se vocês somarem com cargas positivas do plano, dá zero, tá? Então, essa região aqui, ó, a carga vai dar zero, tá? Deixa eu botar aqui, essa de cá, carga zero, tá? Aqui dentro, aqui, igual a zero. Tá? Aqui, acima da... Ó, então, essa região de carga zero, como é que simula? Soma uma negativa com uma positiva, tá? Negativa com positivo, aqui dentro não fica carga nenhuma. Então, o campo resultante, ó, vai ser o campo dessas duas distribuições, ó. Se você botar o plano puro, né? A gente sabe qual é o campo, e a outra é o disco com carga negativa, que vai dar um campo na direção dele. Somando esses dois, ó, dá o mesmo efeito de ter um plano com um buraco. Entendeu aí? Entendeu aí o que a gente fez, então? O que estava falando? Entendi sim, professor. Obrigada. Tá. Agora o resto é só fazer a continha, tá? Esse termo aqui, ó, cancela com esse, tá? Sobra só menos, menos, mais, sigma Z sobre o resto aqui, tá? Aí o campo fica linear, tá? Aí, por exemplo, uma partícula negativa poderia oscilar através desse buraco, tá? Ela poderia ficar oscilando para cima e para baixo assim, tá? Se colocar uma partícula negativa, a força ficaria restauradora, a partícula poderia passar para cima e para baixo pelo buraco do plano sem nenhum problema, tá? Então, inclusive tem aplicações para isso, depois a gente vai. Então, voltando aqui tá? Então, esse é um artifício que se utiliza, né, para simular uma cavidade, tá? Somando campos negativos e positivos. Então, aí fez a continha aqui, ele só queria saber o valor, aqui não tem mais nada de interessante. Só fazer a conta, não tem nenhum erro. Problema 49. Aqui é a simetria esférica, tá? Esfera maciça de raio A, essa aqui de dentro, tá? E 2 centímetros de raio, né? Concêntrica com uma casca esférica condutora, tá? Essa aqui é condutora, essa aqui, tá? Então essa aqui é maciça e não condutora, tá? E aqui é o espaço vazio, né? Entre A e B, e entre B e C tem uma casca condutora, né? E você quer saber o campo em todas as direções, as dimensões aqui, as distâncias, né? Então você quer saber vários campos aqui, né? Tem até o item H, vê se dá tempo. Onde é que eu estou aqui? Aqui é dado mais 5, tá? A carga interna, né? A esfera, né, possui carga aqui 1, mais 5. Né? Aqui, esse Fzinho aqui de femtocoulomb, tá? Em inglês ele bota a potência correta. Em português resolveram colocar os prefixos. Não sei se vocês sabem que esse Fzinho é 10 a menos 15, tá? Então, 5 vezes 10 a menos 15 coulomb. Carga Q2, ó, menos Q1, tá? Então, tem uma carga aqui distribuída na casca, que é menos Q1, tá? Isso também se chama de efeito de aterramento, tá? Você vai aterrar o lado interno do lado externo, tá? Aí você quer saber esses itens aqui. Vamos percorrer rapidamente, que a única coisa que tem, assim, excepcional, talvez seja o item... Não tem nada de excepcional. Aqui, então, você vai colocar várias gaussianas aqui, tá? Então, tá? Aí ele quer saber o campo em várias regiões, tá? Vocês vão pegar gaussianas, ó, uma gaussiana aqui, eu vou colocar no interior, tá? Essa é, digamos, S1, tá?
Essa camada aqui, ó, é isolante, ó. Essa aqui é isolante, tá? Não é dito aí, mas é maciça isolante, tá? Essa aqui é isolante. Isolante, né? Isolante. E a de fora, essa aqui, ó. Essa aqui é condutora. Condutora. E ela tem, ó, isso aqui tem cargas. Essa aqui tem cargas Q1. E essa aqui tem carga menos Q1. Tá? Ó, então vocês vão colocar superfície S1 aqui, né? A S2 na região vazia. A S2 na região vazia. Tá? Aí vai ter uma S3 também, ó, dentro do condutor, tá? Ele vai utilizar. Dentro do condutor. Ó, tudo é esférico, tá? Tá torto aqui, mas é esférico. Essa aqui é a S3. Né? E, finalmente, uma do lado de fora, uma S4 aqui. Ó. Tá? Essa S4 aqui. Tá? S4. Tá? Ó, então, essas, lembre aí, né? São as gaussianas que vão ser utilizadas. Tá? De 1 a 4. Tá? Agora a gente volta lá. Rapidamente aqui. Ó. Então, assim, aqui o resto não vai ter maior problema. Ó, então, aqui, ó, o item A. Quer saber o campo no centro, né? O item A é o campo na posição central. Ó. Se a massa é isolante, lembra que a densidade é proporcional ao raio, tá? No centro, a densidade é zero, né? Olha, a densidade não. A quantidade de carga é proporcional ao raio, tá? Então, ela decresce com o raio ao cubo, tá? A gente acabou de ver lá. No centro, o raio é zero, a quantidade de carga é zero e o campo automaticamente é zero, tá? Então, esse resultado é imediato. Tá? Agora, ele quer saber numa posição A sobre 2. A sobre 2 vai usar aquela gaussiana que está dentro, a S1, né? Está dentro da camada, tá? E é exatamente o cálculo que a gente fez no último item do resumo, tá? O campo cresce linearmente. Cresce linearmente, ó, dessa forma aqui, ó, dentro da gaussiana. Na S1, o campo cresce linearmente. Tá? Então, na posição Azinho sobre 2, é só substituir. Tá? Só substituiu aqui, ó, Q1, Azinho sobre 2, o resto tudo é conhecido. 4/3 de π3, fez a conta aqui, que não tem nenhum problema. 56, ó, aqui ele está dando tudo em prefixo, às vezes confunde. Ó, o livro normalmente dá assim. 5,62 vezes 10 a menos 2 newton por coulomb ou milinewton por coulomb. 56 milinewton por coulomb. Tá? Agora, em R igual a A, o que a gente vai ter? Vai substituir isso aqui, ó. Vai dar o mesmo campo que seria coulombiano, tá? Lembra que no caso de envolver a carga total, aqui vocês tratam a carga inteira como se estivesse concentrada na origem, é o teorema das cascas, tá? Então vai dar o campo de Coulomb, né? Vai ser 1 sobre 4πε0 é o Q1 sobre o A ao quadrado, tá? Então, tanto faz por essa. Né? Se botar o A aqui, também vai dar a mesma coisa. Q1 igual a A, vai cortar A com A3, vai dar Q1 sobre 4πε0 A2, tá? Então, ocorre continuidade na fronteira. Então, para R igual a A, campo de uma carga pontual. Tá? Então, não tem nenhuma novidade. Agora, para R igual a... Na região vazia, nessa região vazia aqui, entre A e B, nessa região aqui, você vai usar a gaussiana S2, tá? Aquela que a gente já desenhou. Tá? E aqui o campo de Coulomb, né? Não tem nenhuma novidade. Nessa região aqui, o campo coulombiano comum, tá? Então, ele pede na região intermediária, com I meio A, é só substituir aqui. Ó. Então, não tem nenhuma novidade. Tá? Agora, entre B e C, a gente sabe automaticamente que está dentro do metal, o campo é zero. Tá? Então, ocorre rearranjo de cargas. Né? Então, entre B e C, o campo é zero. Tá? Não tem nem discussão. Agora, F aqui. Ó. F para R
para R maior que C, aí vocês vão ter o arranjo total, a carga envolvida total vai ser o quê? Mais Q1, menos Q1, vai dar zero, né? Então, aqui, ó, F aqui, ó, para R maior que C, ó, a carga envolvida vai dar mais Q1 menos Q1, também dá zero, tá? Então para o valor que ele quer, ó, 3,5A, o campo dá zero, tá? Ou seja, essa aqui já é a última gaussiana, aquela S, de S4. S3 aqui dentro, S4 lá de fora, ela vai envolver mais Q1 aqui, menos Q1 que está na casca, é zero. O campo do lado de fora é zero também, tá? Mas também se diz que é um campo blindado. Agora, os dois itens que faltam é que se refere às cargas dentro e fora da camada metálica, tá? Aqui vocês devem observar um efeito físico. Se isso aqui ficou tudo positivo, é não isolante. E esse do lado de fora é condutor e tem uma carga menos Q, o que vai acontecer? A parte positiva aqui vai atrair as cargas negativas que estão no metal e elas vão se depositar nessa superfície interna aqui, ó, tá? Então vocês vão ter aqui a mais Q aqui na camada, né? na esfera, e na superfície interna aqui do metal, os elétrons vão se acumular, fazendo aqui, atraídos pelo núcleo central, tá? E do lado de fora, não vai ter nada, tá? Do lado de fora, na verdade, do lado de fora ficaria positivo, tá? Mas como ele disse que a carga total está aterrada, do lado de fora não vai ter nada, tá? Na verdade, existe um processo aqui que seria um aterramento, tá? O lado de fora estaria ligado ao chão e ele drenou uma parte de carga de modo que a carga total fique exatamente igual a zero, tá? Então, o que acontece aqui? O item F, a F eu já falei. O item G, ele quer saber qual é a carga interna da superfície, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pega a gaussiana, que é a S4, tá? Lembra lá do desenho? Essa dentro do metal, tá? Gaussiana S4, dentro do metal, a gente vai usar a lei de Gauss aqui, ó. ε0 vezes o fluxo, né? Seria a carga envolvida, tá? Agora a gente sabe que o campo, o fluxo desse campo aqui dentro do metal é zero, porque o campo é zero, tá? Então a carga envolvida vai ficar igual aqui. Vai ficar a carga envolvida aqui dentro, ó, é a carga interna mais Q1 e a carga externa menos e a carga da superfície, tá? Então vai ser mais Q1 mais a carga da superfície é zero, tá? Então carga da superfície interna vai ser menos Q1, porque ele conclui aqui. Carga da superfície interna do metal mais a carga da esfera interna tem que dar zero, porque o campo dentro do metal é zero. Então se conclui que a carga no interior do metal dá menos que 1. Tá? Então, não tem nenhum problema. Agora ele quer saber, ó, qual é a carga na superfície externa, tá? Nessa situação, tá? Então, ó, usa a última gaussiana, que é S4, né? E ela vai envolver o quê? Ela vai envolver Q1 e mais Q interno, né? E vai ser Q envolvido, tá? E o campo externo, a gente já concluiu também que ele é zero, tá? Então, ó, o que vai dar aqui? Ó? A parte externa, simplesmente a gente sabe que a carga na superfície que externa supõe-se a carga na superfície externa, né? A carga total da carga é dada como sendo menos Q, tá? Aqui tem umas inconsistências aqui na tradução, tá? Não sei se eu botei o original, não botei. Aqui ele muda os nomes várias vezes aqui em português. A carga do lado de fora é menos Q1, tá? Q1, tá? Mas em dado momento ele, em vez de Q1, usa Q, tá? E
A carga interna, ele representa por QI, que é do inglês inner, né? Como lá no original, mas em português ele botou int de interior. Mas depois ele esquece o índice e mistura isso aqui, ó, tá vendo? Esse Q aqui é Q1, na verdade, ó, tá? Então corrija aí, tá? E esse Qint aqui e esse QI aqui é a mesma coisa, tá? Só é raro aí na revisão da tradução, ó, tem esses defeitos, né? Q interna e QI, Q inner e Q interna é a mesma coisa. Aqui está em inglês e aqui está em português. Tá? E a carga, ó, é menos Q1, tá? E aqui ele botou menos Q, tá? Então, aí isso aqui dá uma confusão, tá? Esse Q aqui, ó, é o mesmo daqui, tá? Q. Ó, então, a carga total na casca é menos Q1, né? Foi dado como informação, tá? E ela tem que ser o quê? A soma da carga interna mais a carga externa. Então, se a casca se diz no início que ela tem carga menos Q1 e ela tem duas superfícies, ela poderia ter uma carga na superfície interna e uma carga na superfície externa. Mas a soma delas tem que ser o que foi dado. A soma delas foi dado isso. Ó. A carga da casca, menos Q1. Então, se tem a última coisa, essa igualdade aqui. Ó. Soma das cargas da superfície metálica, interna e externa, tem que ser a carga total depositada nela, menos Q1. Mas como a gente já sabe, ó, que Q interna é menos Q1, a carga externa é essa menos Q interna. Carga externa é menos Q1, menos ó, a carga interna, que é essa de cá, essa mesma aqui. E a carga interna é menos Q1. Aí fica menos Q1, menos Q1, mais Q1 dá zero. Tá? Então, conclui-se que não tem carga externa nessa superfície. Tá? Até porque o campo a gente já concluiu que é zero. Tá? Então, aí também poderia ter tirado pelo campo zero do lado de fora, a carga envolvida do lado de fora é zero. Tá? Ó, então, a resposta final, em cima da hora, carga da superfície externa, zero. Tá? Carga da superfície interna, menos que 1. Tá? Então, essa é a conclusão.